Olá, eu espero encontrá-los bem. Eu me chamo Andreana de Borba, atuo no Conectativos com desenvolvimento de carreiras e empregabilidade. E estamos hoje em mais um momento do Conectativos Aproxima. O Conectativos, ele é o núcleo de oportunidades e carreiras da Faculdade Sensupeg. O Conectativos também é responsável por organizar os fluxos de estágios remunerados e obrigatórios da instituição de ensino, assim como a mediação com as empresas, os parceiros, que são os agentes de integração também. A nossa missão é ser uma ponte entre a instituição de ensino e a comunidade. E nessa proposta, vamos trazendo informações sobre a empregabilidade, visando impulsionar os nossos acadêmicos e egressos, né? É, o público, os ouvintes a essas conquistas. E hoje nós vamos dialogar sobre a CNV, a comunicação não violenta, que atualmente está sendo amplamente disseminada nas empresas, nas organizações, nas escolas, nas faculdades e dentro do próprio núcleo familiar, pois a CNV está inteiramente associada à forma com que a gente se comunica, sendo uma ferramenta a ser utilizada. E no mercado de trabalho, voltando-se à temática de empregabilidade e desenvolvimento pessoal, profissional, saber se comunicar e expor a sua necessidade é essencial. Dito isso, a Yasmin está aqui conosco para elaborar essa temática. E antes de passar a palavra a você, Yasmin, eu quero mencionar que é um grande prazer te receber aqui hoje, não somente pela tua trajetória acadêmica e profissional que eu tive o prazer de acompanhar, mas também por trazer uma palestrante psicóloga da casa, a palestrante psicóloga da Casa Sensupec. Então eu passo a palavra a você. Por favor, se apresente e vamos começar essa comunicação. Obrigada, Adriana. Então, boa noite, gente. Eu me chamo Yasmin, eu sou psicóloga. Eu atuo na área organizacional com recrutamento e seleção faz em torno de 3 anos. Eu iniciei a minha trajetória na área como estagiária e eu fui me desenvolvendo, enfim, profissionalmente. Eu faço parte do nosso time SensoPeg. Eu atuo na Saixia da Gente, que é o nosso setor responsável pela gestão de pessoas. E eu queria agradecer enormemente a SensoPeg por proporcionar e incentivar esse espaço que é tão potente e agradecer a minha amiga profissional, Andreana, por esse convite. E é isso, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que eu já tenho uma certa familiaridade, eu já tive o privilégio de realizar algumas ações organizacionais sobre ele no ano passado, e hoje eu espero poder contribuir um pouquinho mais, então, para esse tema que é tão enriquecedor e que vem crescendo cada dia mais também. Uhum. Então, vamos começar falando sobre o que que é a CNV e como que funciona essa ferramenta? Vamos. Então, tá, a CNV, ela foi criada em meio a alguns conflitos raciais ali nos Estados Unidos, na década de 60, pelo psicólogo Marshall Rosenberg, e ele propôs, então, uma maneira, uma abordagem de a gente poder se comunicar com o outro sem a gente perder a compaixão, mesmo em situações adversas, em situações complicadas, em situações de conflito ou que podem vir a ter algum conflito. E essa comunicação, essa abordagem, então, ele denominou de comunicação não violenta, que hoje a gente vai chamar aqui de CNV, que é a sigla dela. Então, a CNV, ela ajuda a gente a se expressar e a escutar o outro de uma maneira mais aprimorada, convidando a gente a refletir de uma maneira consciente sobre o que a gente está falando. Então, não só repetindo o nosso repertório que a gente utiliza comumente no modo automático. Então, como eu falei, vai ajudar a gente a evitar conflitos e também resolver eles de maneira mais pacífica. E um dos principais pontos da CNV é que, quando nós fazemos o uso dela, a gente pratica observar não só as nossas necessidades, mas também as necessidades do outro. Então, ela nos ajuda a reformular toda essa maneira de se expressar e de ouvir, e aprendendo a identificar, articular claramente o que a gente de fato deseja numa determinada situação. Porque, assim, da mesma maneira que eu gosto de ser escutada, eu gosto de ser compreendida e de ser respeitada também com clareza, a gente também precisa proporcionar para o outro esse ambiente, né? Esse ambiente de escuta, esse ambiente de respeito, esse ambiente de clareza. E, enfim, a comunicação é a nossa ponte de nós com o outro, né? Uhum. E para a gente poder colocar em prática, então,
Tu me deu a palavra, eu já fui falando, assim. Uhum. Mas para a gente poder colocar em prática, então, essa abordagem dessa comunicação não violenta, o psicólogo Marshall, né, ele escreveu um livro até muito enriquecedor, que se chama Comunicação Não Violenta, e nesse livro ele elabora, então, 4 componentes que são essenciais para a base da CNV, que nos ajuda a praticar ela. Os 4 pontos, então, para a gente poder praticar a comunicação não violenta, a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Então, a observação, como que funciona? Eu primeiro começo observando a situação que está acontecendo na minha frente, sem julgamentos. Depois de observar essa situação, eu vou identificar como que eu me sinto a partir dessa observação. Então, a partir do que eu vi, eu me sinto magoada, eu me sinto assustada, eu tô alegre, eu tô irritada. A partir dessa observação de sentimento, eu vou, então, começar a elaborar a minha necessidade, que está interligada ao que eu senti a partir dessa identificação. Então, depois de observar a situação, o meu sentimento e ver o que eu quero disso, então eu vou partir para ação concreta, que é então pedir para essa outra pessoa com o intuito então de enriquecer a nossa relação, né? Enriquecer o que está acontecendo. Então, assim, à medida que a CNV ela vai se construindo gradativamente dentro da gente, ela vai substituindo alguns padrões de defesa que a gente tem, que seja o recuo diante de uma situação. Então, acontece algo, eu já não quero mais me colocar nessa situação, eu já não quero mais nem ver a outra pessoa, eu já não quero mais estar ali presente, ou de ataque diante daquela situação. E eu posso atacar com julgamento, eu posso atacar com críticas, enfim, diversos cenários vão surgindo a partir da relação com o outro, né? E a gente vai percebendo, então, os outros e a nós mesmos a partir disso. A gente vai percebendo as nossas intenções, a gente vai construindo, então, os nossos relacionamentos a partir de um novo enfoque, né? Então, a resistência, a postura defensiva e as reações violentas que a gente pode ter, elas vão sendo minimizadas. Então, quanto mais a gente se concentra em tornar claro aquilo que eu quero, o que eu estou observando, o que eu sinto, o que eu necessito, isso vai sendo ainda mais benéfico para nossas relações, em vez de a gente só diagnosticar e julgar. Então, a gente vai, como o próprio Marshall vai trazendo, né? A gente vai descobrindo ainda mais a profundidade da nossa compaixão, tanto conosco e com o próximo também. Enfim, falei para dar uma introduçãozinha aí do que é a CNV. Sim, e assim, pensando sobre empregabilidade, mundo de trabalho, né? Como que a gente aplica isso para um cenário assim de estágio, de primeiro emprego, até de troca de emprego, entrevista? Legal. Então, assim, em relação à procura de emprego, em relação a processos seletivos, estou buscando um estágio, estou buscando o meu primeiro emprego. Todo mundo precisa passar por um processo seletivo, né? E durante esses processos tem algumas soft skills. Soft skill é a habilidade, são as habilidades comportamentais que nós temos que são mais subjetivas. Então, algumas dessas soft skills, elas são sempre avaliadas. E a comunicação, né, a maneira que a pessoa vai lidar com o outro, a maneira que a pessoa vai lidar com uma situação em grupo, são sempre pontos que são muito analisados e com certeza sempre há um diferencial durante os processos. Então, seja para a oportunidade, seja para a vaga que for. Então, a capacidade de se comunicar de maneira assertiva, de maneira respeitosa, onde tu consegue comunicar com clareza os seus interesses e também as tuas dúvidas, com certeza é um ponto de destaque. Porque, assim, primeiros empregos, estágios, é sempre um campo de aprendizado, né? E eles vêm munidos de muita experiência, não só com as atividades novas que você vai estar se deparando aí diariamente, né? Mas também com as novas personalidades e também com novas maneiras de ver o mundo que você vai estar convivendo diariamente, né? Porque vai ser uma primeira experiência. Então, você já ter um conhecimento prévio a respeito de uma comunicação desarmada, independente da situação adversa que pode vir a surgir na tua frente, é algo que com certeza vai se destacar, né, em qualquer profissional, porque esse profissional ele vai levar algo diferente com ele, com certeza. Eu fiquei pensando aqui, né, nessa pergunta, assim, que me surgiu, quais são as principais habilidades de comunicação não violenta e que podem ser aplicadas na carreira profissional? Mas também trazendo com um contexto isso, por exemplo, alguém
que concorreu a uma vaga interna e não conseguiu o cargo, se frustrou e foi falar com o chefe. Ou até um chefe que acabou chamando a atenção de um funcionário em público, né? E essa pessoa ficou chateada, né? Às vezes até, enfim, né? Havendo alguma questão ali de pedido de demissão ou algo de transferência de setor no sentido. Então, trazendo bem para a questão profissional, né? Quais são as possibilidades de utilizar isso como uma ferramenta? Porque todo conflito ali, o autor vai dizer que vem de uma necessidade que não é atendida, né? Por isso que a pessoa tenha essa reação. Então, como que pode ser trabalhado dessa forma? Quem sabe até trazer exemplos, assim, né? Legal. Assim, eu creio que a boa comunicação, ela é uma base de tudo, né? É uma base para tudo que vai fluir de nós enquanto nós estamos trabalhando. Não somente trabalhando, mas existindo como sujeito, né? Então, a gente assim, precisa visar as nossas metas, a gente precisa visar os nossos objetivos, as nossas entregas, mas nada delas valem se eu não consigo manter um convívio harmonioso com os meus colegas e com os meus superiores, né? Eu posso efetuar muito bem feito uma atividade, mas assim, como que eu vou efetuar essa atividade muito bem feita se eu não pratiquei uma escuta sem julgamento e sem preconceito daquilo que o meu líder está tentando me ensinar? Ou como que eu posso esperar que os meus liderados realizem certa atividade se eu não instruir eles de maneira clara, expressando o meu sentimento e a necessidade com aquilo que eu desejo que seja realizado, né? Então, assim, a comunicação não violenta, ela auxilia numa resolução mais assertiva de tarefas, ela me ajuda a resolver conflitos que podem vir a surgir, porque eu vou compreender que o outro é um universo que eu não tenho compreensão. Assim como o outro também não tem compreensão total de quem eu sou. Então, eu vou precisar me despir de munições, eu vou precisar buscar compreender o ocorrido, além de, claro, resultar em relacionamentos e ambientes menos agressivos, né? Eu até posso trazer um exemplo de situações que podem ser bem corriqueiras, assim, entre colegas de trabalho, por exemplo, né? Ou entre colegas de trabalho, seja superiores, ou seja, enfim, simplesmente colegas. Mas, por exemplo, chego no meu ambiente de trabalho, havíamos já conversado previamente sobre a questão da organização. Questão de organização, que, pessoal, precisamos manter o nosso ambiente de trabalho organizado, não podemos deixar papel, enfim, seja o que for espalhado, enfim. Tentem imaginar um cenário, né? Como que a gente pode aplicar, então, a partir do momento que a pessoa, enfim, entrou na sala... Eu já estou imaginando vários cenários, assim, né? Tentando trazer de maneira mais realista, assim, entrei na sala, vi aquilo que não está me agradando, meu Deus, vi vários papéis, vi essa sala bagunçada, vi da maneira que me incomoda profundamente. Então, tentando trazer, primeira frase que emana da gente, né? Mas que porcaria, eu já falei, mas que saco, olha que zona, olha que... Nossa, inúmeras, enfim, emoções e sentimentos negativos, não só com a gente e com a situação, mas também com os outros, vem à tona. Como que eu posso colocar isso de uma maneira, então, que a CNV e que o próprio Marshall vai trazer? A gente vai precisar praticar, então, a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido, né? Então, voltando. Daí a gente vai descrever a ação observada. Quando eu vejo o nosso ambiente de trabalho desorganizado, eu me sinto, compartilho um sentimento, frustrada, porque eu preciso de mais ordem do nosso espaço de trabalho que a gente compartilha. Compartilha a minha necessidade. Você poderia, por favor, tomar um pouquinho mais de cuidado com seus pertences? Faça o meu pedido. Assim, eu trouxe um exemplo bem corriqueiro, trouxe um exemplo bem prático, mas a partir desses 4 pontos a gente consegue aplicar nas frases e situações mais triviais ou mais complexas possíveis. Seja eu chegar atrasado em uma reunião, seja eu encontrar um ambiente de trabalho desorganizado, seja o meu superior me passou algo que eu não compreendi com clareza, ou seja, o meu liderado não está realizando a tarefa que eu gostaria que ele estivesse realizando. E, poxa, eu já falei uma vez, mas enfim, o outro é um universo que a gente não tem total compreensão, né? O outro é um universo totalmente diferente de nós. Então, por isso que e o Marshall sempre frisa isso também, da diferença de um e de outro, da diferença dos pares, da diferença do outro que está à sua frente. Você não consegue prever, você não consegue controlar, você não consegue
mandar, você não consegue, você pode apenas comunicar. Você pode apenas comunicar o teu sentimento, o teu desejo e o teu pedido, né? Acho que, não sei se fugi muito, não sei se respondi. Nossa, respondeu muito, assim, isso até entra numa outra questão, né? Quais são as dificuldades que a gente encontra, né, com a CNV nesses ambientes? Pensando desde o ambiente acadêmico, por exemplo, eu preciso fazer um trabalho em grupo e eu preciso entregar em X data e o colega ainda não fez a parte dele, né? É um conflito muito recorrente, assim, né? Principalmente falando, assim, num contexto acadêmico, até lembrando dos nossos momentos, né? Sim. Então, isso, né, às vezes, né, o que pode acontecer? Vou tirar o nome do colega do trabalho, ou vou, né, entrar num conflito, né? E muitas vezes a gente realmente não sabe o que o outro está passando. Então, comunicar essa necessidade, né, antes de entrar num conflito é com certeza um maior indicador de resolução de problemas. Assim, não que a CNV ela vai poder solucionar 100% de todos os problemas o tempo todo, mas ela é uma estratégia, né? Uma estratégia que vai estar desenvolvendo esse sujeito a alcançar algo que ele deseja, né? Só que eu fico pensando quais são essas dificuldades, assim, que a gente também tem que refletir se a ver. Você mencionou que cada sujeito, né, ali, né, com o seu universo, né, com a sua modo de compreender. Eu vejo que a CNV ela é uma ferramenta muito educativa nesse sentido, né? Na questão mesmo prática, assim, de tipo assim, eu estou me portando dessa maneira, quem sabe, né, o outro reflita em vez de se sentir atacado, porque a primeira reação, chegando num ambiente que nem tu falou, seria, nossa, eu sempre chego aqui, tá sempre desorganizado, né? Só que não é sempre desorganizado. Ou, nossa, você sempre faz essa mesma coisa. E isso, né, a pessoa, quando recebe, já normalmente se arma e não se coloca para o diálogo, né? Então, você expondo essa necessidade, muito provavelmente esse diálogo vai ser melhor elaborado. Exatamente, até porque às vezes o óbvio ele precisa ser dito, né? Às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para você. O que é correto para mim não é o que é correto para você. Enfim, aí entra N coisas, juízo de valor, juízo de moral. Mas enfim, em relação a que você tinha comentado, né, os desafios, né? Enfim, que esse sujeito pode encontrar quando ele vai tentar aplicar a CNV no ambiente organizacional. Então tá. Então, assim, o ambiente de trabalho, ele é uma mistura de diversas visões de mundos diferentes, né? Acontece diariamente uma mistura de personalidades, opiniões, visões, culturas e tradições, onde cada um acredita ser o correto, né? Então, no meio desse convívio, pode aparecer a inclinação de acharmos que somente o que eu acho é correto e as demais pessoas estão erradas. Mas não, o que é diferente não é necessariamente errado, não é algo de maneira automática, né? E pode ser, por vezes, que a gente vai se deparar aí com profissionais, com colegas de classe, com colegas de turma, enfim, que podem ser inflexíveis em relação à mudança. Seja elas quais forem, né? Sejam mudanças pequenas ou sejam mudanças grandes. E às vezes é muito comum que as pessoas acabem justificando em padrões de comportamento quase inatos. Assim, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, não vou mudar, esse é o meu jeito. E isso pode acabar afetando as diversas pessoas, né, que convivem com essa pessoa, né? Então, a CNV, ela é um convite para mudança. Um convite para repensar padrões de defesa, padrões de comportamentos. E nem todo mundo pode estar disposto a essa mudança. Nem todo mundo pode estar disposto a aceitar esse convite. Mas que isso não desanime quem já aceitou, né? A CNV, ela é sobre substituir pensamentos, julgamentos que às vezes não condizem nem com a própria realidade. O próprio Marshall vai trazer no livro que às vezes a gente pode chamar um colega de trabalho de cri-cri, de exagerado, de metódico, mas às vezes ele é só simplesmente mais atento aos pormenores do que eu. E isso é uma característica dele. Não preciso já colocar o meu julgamento acima daquilo que às vezes é uma característica da pessoa, né? E quando ao contrário, ou quando eu presto mais atenção nos detalhes e ele é o desorganizado, ele é o relaxado. Então, às vezes, todo mundo paga caro por algo que, quando ocorre uma imposição do que eu acredito ser correto na minha particularidade, então, daí eu classifico o outro, eu julgo o outro, e isso tudo sempre vai estimular a violência.
E você comentou também sobre os ambientes escolares, né? Assim, a importância da CNV em resolução de conflitos num trabalho escolar ou num trabalho na faculdade, né? Que a gente bem passou já. Então, assim, eu acho que tentei pensar assim, de maneiras práticas também. Eu acho que desde o início, quando um trabalho em grupo, agora trouxe um pouquinho o contexto profissional, vou tentar trazer agora um contexto acadêmico. Mas trabalhos em grupo também podem ser encontrados, às vezes, em ambientes profissionais também, né? Enfim, eu acho que desde o início do trabalho em grupo, a organização ela é um ponto-chave. A Uhum. organização no sentido de que, até porque, como que eu vou comunicar algo se também não há quem escute, né? Então, o primeiro momento é ocorrer uma divisão de tarefas específica, onde cada um está encarregado da sua parte e cada um deve cumprir como esperado. Beleza, esse é o Uhum. óbvio que precisa ser dito. Mas, claro que esse é o mundo ideal, né? Então, nem sempre, quase nunca, as coisas podem acontecer assim. E quando Uhum. acontece de um membro ficar sobrecarregado com as funções que, assim, a priori não eram suas, entra então o nosso ponto, né, que é o ponto, um dos 4 que o Marshall trouxe, de expressar o sentimento. O Marshall, ele traz que, assim, que a forma que a gente se expressa, muitas vezes, não demonstra realmente o que a gente está sentindo, mas sim uma pura e simples emoção. Então, até o exemplo que a gente trouxe anteriormente, né? De chegar na sala, ai, vocês são todos uns desorganizados. Ai, isso daqui tá sempre uma bagunça. Às vezes a gente acha que isso é um sentimento nosso, mas isso é só uma opinião carregada dos meus valores, carregado do meu mundo individual, do que eu acho ser correto, do que eu acho que é moralmente certo, errado, enfim. E nessa situação de conflito, seja ambiente de trabalho escolar, distribuição de tarefa no ambiente organizacional, as nossas emoções elas ficam às vezes mais à flor da pele, digamos assim, né? Então, em vez de a gente falar, eu tô sentindo que você só me desvaloriza. Eu dei tanto duro para esse trabalho, batalhei tanto para isso, olha só, e você só fui desvalorizada. Isso já é um juízo de valor, né? Pode ser substituído por eu tô me sentindo triste pelo que ocorreu em tal e tal situação. Expor a situação, falar sobre ela, trazer o que você observou, trazer a tua necessidade, ao que você sente, trazer a tua necessidade e fazer o teu pedido, né? Então, no exemplo do trabalho escolar, será que eu tô me sentindo triste pelo que ocorreu? Porque combinamos tal e tal coisa, porém não foram entregues na data estipulada. Enfim, Uhum. tem diversas maneiras de a gente comunicar uma única mensagem, né? É algo que a gente sempre traz até no nosso ambiente de trabalho, a gente sempre fala em relação a isso. Eu e a minha gestora, tem diversas formas que a gente pode falar a mesma coisa. Eu posso Uhum. falar isso de uma maneira violenta, eu posso falar isso de uma maneira que para mim é muito óbvio, que para mim é muito certeiro, mas eu posso falar isso de uma maneira mais desarmada. Eu posso Uhum. falar com mais empatia, eu posso compreender que, ok, talvez o outro teve uma dificuldade para realizar essa atividade e tudo bem, né? Também somos seres humanos, ele é o seu universo próprio, eu sou o meu universo próprio, somos seres subjetivos, né? Uhum. É muito interessante isso, né? Porque tem muitas síndromes de Gabriela, como você falou, e a própria rede social que às vezes circula assim, né? Ah, bom, eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende. Mas é muito pelo contrário, né? Porque pensando em negociação, né, em convívio social, a gente sim é responsável por como o outro recebe, porque a gente é Uhum. responsável por essa comunicação. Então, existem várias formas de se comunicar, né? Eu fico pensando no ambiente organizacional, principalmente desde um e-mail que a gente manda, né? Uma comunicação interna, né? Um WhatsApp, que também hoje é uma ferramenta de trabalho. Então, Sim, até a forma com que a gente escreve, ela pode também ser acolhedora nesse sentido, ser empática, né? E receptiva ao outro, porque muitas vezes esse outro não entende e também não comunica que não entendeu, né? Acho que é um caso muito frequente. E isso é muito comum em sala de aula, de, por exemplo, assim, ah, bom, um professor que está se comunicando com um aluno e às vezes o aluno não recebeu essa mensagem. É lógico que isso entra em contextos, inclusive, de didática, né, da forma com que esse sujeito aprende. Só que também alguns mal-estares podem ser evitados. A gente teve uma professora que sempre falava que o que não é dito fica mal dito.
né? Verdade. Sim. E realmente, né? Por que que fica mal dito? Porque fica algo subentendido, pode causar mal-estares, né? Então, é muito legal a gente falar sobre a comunicação não violenta, pensando em outros contextos, que não somente o organizacional, mas o acadêmico e também no âmbito pessoal. Muitas pessoas têm Uhum. dificuldade de falar com os próprios parceiros, né? Imagina, se você não consegue falar com o seu parceiro, né? Ou, digamos, com algum familiar dentro de casa, imagina como você vai expor uma necessidade dentro de uma empresa. Então, né, tá muito associado, né? A forma com que a gente se comunica, a forma com que a gente se coloca no mundo é essencial, até pensando nesse âmbito de sobrevivência, né? Por isso que tem aquela frase, quem tem boca vai a Roma, né? Se você sabe o que Uhum. perguntar, se você sabe como falar, né? Mas a gente também entende, né, como psicólogas, que isso é um trabalho, né? Isso é um trabalho a ser desenvolvido, isso não é inato, isso não é do nada, né? Por isso que a gente traz essa ferramenta como uma, né, como uma partilha, né, como algo a ser pensado como possibilidade. E isso não precisa ser só para gestores e líderes, né? Uhum. Professores, né? Isso é para qualquer sujeito em qualquer ambiente, né? Porque a gente está se comunicando a todo momento, né? O campo da linguagem está aí, né? A gente está. É o campo do encontro e do desencontro, como diria Lacan, né? É verdade, Então, é verdade. Já puxa um até pouquinho de psicanálise, Adriana. sim. Eu acho, né, que você me respondeu, né, de uma maneira excepcional todas as perguntas. Fico muito feliz pela tua participação, é sempre muito bom falar contigo. Ah, É, é, o você, tranquilo é meu. você mencionou sobre o material, quer falar um pouquinho do material que a gente vai disponibilizar? Claro. Uhum. Ah, então, como eu comentei contigo anteriormente, até antes de, enfim, até antes desse momento também, ano passado a gente acabou elaborando aí um material numa dessas nossas intervenções, era um trabalho em grupo, enfim, compartilhei com a Adriana que eu poderia, enfim, pegar a minha parte, que era sobre comunicação não violenta, inclusive, e poder disponibilizar, que é um material riquíssimo, assim, ele é bem sucinto, ele é bem objetivo, ele vai resumir muito bem os pontos que o Marshall quis trazer, principalmente os 4 primeiros, que vão nos auxiliar, enfim, nessa comunicação com o próximo. Então, agradeço a Adriana por poder estar disponibilizando esse material também, que é fruto de muito esforço, fruto de muito estudo também, mas é sempre um prazer. Eu queria poder pedir a licença até de poder encerrar, assim, não sei se estamos encerrando ou não já, mas poder encerrar com um poema que o próprio Marshall traz no livro de comunicação não violenta dele, que é de uma amiga muito próxima dele, que se chama Ruth Beber. E é um poema muito lindo. A primeira vez que eu me deparei com ele no ano passado, eu fiquei muito tocada, assim, porque a arte nos sensibiliza, né? Então, a arte envolvendo esse tema é muito especial, porque ele fala dessa amiga no livro, e ele traz o poema da amiga dele nesse livro, e falando sobre, enfim, essa teoria, esse método tão riquíssimo, tão sensível, né? Enfim, se você me der essa licença, eu gostaria muito Fica de à poder vontade. compartilhar. A Então, tá. casa é nossa. Ah, então, é verdade. Então, tá. O poema começa assim. Sinto-me tão condensada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber: foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda: eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que eu preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Esse é o poema da Ruth Bember, que é Palavras são Janelas. Enfim, agradeço mais uma vez a participação, realizo o convite a todo mundo aceitar esse convite da CNV, da comunicação não violenta, de a gente se desarmar enfim, de conceitos pré-formados que não é
não diz só respeito a mim, diz respeito ao outro também. Quando a gente está convivendo aí com os demais, nunca é só sobre mim, é sobre o outro também, é sobre o que não é sobre somente o que eu quero comunicar, mas é como o outro vai receber aquilo também. Enfim, é um convite para todos, bem como você falou. E mais uma vez, muito obrigada. Imagina, é um prazer tê-la aqui conosco, né? Sinta-se muito à vontade, espero que você retome, né, em breve aqui com a gente do Conectativos Aproxima. Ai, E só chamar. muito obrigada também pela audiência de todos que estão presentes. A Sim. gente, além de disponibilizar o material que foi desenvolvido pela Yasmin nos estágios, a gente também tem uma coluna no blog da Sensupeg, né, falando sobre comunicação não violenta, e fica o livro também como uma recomendação, né? Sim, com certeza. A live, né, ela gera horas complementares, então, para quem fez a inscrição, né, sintam-se sempre convidados ao Conectativos Aproxima. Um abraço e tchau, tchau. Tchau.